Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da La Máfia Barberia. Fala pai, senhor Miro, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ele tá bravo por quê? Porque a gente gravou um vídeo aqui comparando Pelé, Bravo não. Maradona, os jogadores. E a gente entrou numa discussão que no meio do vídeo a gente começou a discutir dos maiores, que ele me disse que o Santos não é um dos maiores times do Brasil. Não. Não vai te defender. Você. Não. Nesse vídeo a gente vai discutir aqui quem é o top 5 maiores times do Brasil. Top 5, não pode ser mais que 5, tá? Tá bom. Beleza, ele disse que o Santos não está no top 5. Eu discordo completamente. Eu não falei que falou, era o mais grande. Falou! Falei que é um dos grandes do Brasil, mas não tá entre os top 5. Como não tá? Vamos discutir isso, vamos pro vídeo, vamos! Tu tá falando o que eu não falei. Tu falou. O Santos é um grande time do Brasil, mas nós estamos falando até de top 3. Não tá entre os top 3 do Brasil. Top 5, tu falou. Nem 5. Não, tu tá louco. Hoje. Não é hoje, a história toda. História toda, não. A gente vai lá pra 1960. Então vamos botar assim, ó. O Peñarol e o Nacional, os maiores times de Sul-América, porque a história da assim. Tá, vamos lá. Vamos discutir então os 5 maiores times do Brasil, tá? E vamos... Atualmente. Que atualmente é complicado, você não pega a tabela do brasileiro e da Copa do Brasil e bota. Atualmente não, vamos falar assim, ó, levando todos os contextos históricos, tá? Porque é importante, porém tem que ter um pouco de atualidade também. Não adianta o time ser aqui no Peñarol, que ganhou 20 Libertadores há muito tempo e depois Nacional, nunca mais ganhou nada. não. Beleza, mas Ficou só no nome também. Hoje estão jogando no nome. quem são os 5 maiores times do Brasil? Levando em consideração projeção nacional e internacional. Isso é importante. Por exemplo, o Flamengo, pra mim, se tu for pegar, ele é um grande time do Brasil, mas se tu for pegar em projeção internacional, não é. Tem pela torcida e tal, mas títulos, ele não é do tamanho que ele deveria ser. Falar por títulos é uma coisa. Agora tu fala assim, ó. Quem é os 5 grandes clubes do Brasil poderoso hoje, historicamente e atualmente? Então tá, da história e a atualidade. Tá, vamos fazer na ordem. Quem é o quinto? É difícil botar um quinto, porque tem vários. Então vamos começar pelo número 1 então. Número 1. Não tem número 1 e número 15, é o número 5. Eu acho que tem que falar assim, esses são os 5. Pra mim tá, entre os 5, pra mim tá o Palmeiras. Quem é que entra que não pode sair? Os 3 que estão com certeza. 3 que estão com certeza. Olha, Palmeiras, pra mim tem que estar lá. Tem o São Paulo, por mais que... São Paulo, eu concordo. O São Paulo, atualmente não, mas dominou vários títulos. Trimundial, Tri-Libertador, tu não pode o São Paulo, num contexto geral, assim, de todos que nós vamos falar aqui, eu ainda acho que é o maior de todos. Porque tem tudo. O São Paulo é um time... Tem torcida, instalações, estádio, torcida. Hoje em dia o estádio não é top. São Paulo onde está. O São Paulo não quis reformar, é certo. Não meteu na Copa do Mundo. Não se meteu na falcatrua. Mas beleza, mas eu acho que o São Paulo é indiscutível pelos títulos. O Cruzeiro, eu acho que é indiscutível também. Indiscutível. Bi-Libertadores, 6 Copa do Brasil, Tríplice Coroa. E ali fica aquela história, o Grêmio. Que eu sou gremista, então não sei se eu vou botar o Grêmio. Mas aí eu ainda... o Corinthians, por exemplo, e o Flamengo são dois muito parecidos. Mas eu acho que o Corinthians entra no top. O Flamengo entra também. O Flamengo não entra pra mim. Nos campeonatos brasileiros. Ganhou 5. Mas eu tô falando em internacional também. Não adianta só ganhar brasileiro. E aí não adianta, porque o Corinthians só ganhou uma Libertadores também. Mas 2 vezes Mundial. E aí mas o Mundial foi... Não interessa. Foi campeão mundial. E eu sou um que reconhece o campeonato mundial. Olha, Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo. Dos 3 que pra mim não pode faltar. Eu acho que pra mim o top 3, não, os 3 que não podem sair. Tem 2 que é indiscutível pra mim, que é Cruzeiro e São Paulo. O São Paulo, eu só acho que o Palmeiras pode dividir até com outro, né? Porque não vai falar o momento do Palmeiras. O Palmeiras é bi da Libertadores. O Palmeiras é um grande e é 10 vezes campeão brasileiro. O Corinthians agora, não sei quantas vezes, títulos muitas vezes. Ganhou muito campeonato brasileiro. Mas é aqui, ó, e depois aí tu vai botar entre os 5, aí vem a discussão. Pra mim o Grêmio entra. Claro, aí o Grêmio entra porque pelas Copas do Brasil, pelos Campeonatos Brasileiros, por 2 Libertadores. 3 Libertadores, um Mundial e 2 vice-mundial. Tá, um vice era só podia ser vice, né? Mas não interessa. Chegou lá. Tá, se beleza. O Santos também foi vice-mundial, tomou 8. Mas não interessa, não interessa. Discussão, porque aí muita gente vai dizer, eu sei, que muita gente... Tá, chegamos nos 4, tá? São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, eu boto o Corinthians, tu bota Palmeiras, tá? Cruzeiro, Grêmio. E aí vem uma discussão grande, né? Mas eu São acho Paulo, Cruzeiro,
Palmeiras. Corinthians e Grêmio. Calma, deixa eu organizar minha cabeça. São Paulo. São Paulo. Discutível. Cruzeiro. Sim. Palmeiras. Sim. Corinthians. Não é Corinthians o outro que falou. O Grêmio. E o Corinthians. O Corinthians. Pra Maior que Santos, Corinthians. Eu acho que sim. Não. Pelos não sei quantos campeonatos brasileiros ganhou o Santos e o Corinthians. Mas assim, É uma atualmente, nem com a história, o nem Corinthians vem há história. anos. O Santos está incomodando esse ano de novo, tá? Mas o Corinthians vinha há anos, brigando tudo, Mas ganhando aqui o tudo. Corinthians então- ganhou antigamente? Tá, mas antigamente não. Mas o Santos eu sei. O Santos ganhou em 1960 duas Libertadores e depois também só ganhou mais uma. Em Tá, mas 50 anos ganhou Mas, uma. naquele tempo, o Santos do Pelé ficava excursionando, senão teria ganhado 8 Libertadores seguidas. Porque antes... Naquele tempo não se valorizava, então. Não, e até para ganhar dos Uruguai e Argentina naquele tempo, ali tu tinha que entrar com metralhadora no campo. Santos não Títulos do Santos, a discussão toda é Santos, tá? Tu bota que o Santos não entra no top Não. 5. Eu boto que entra. O maior campeão de títulos brasileiros é o Palmeiras, com 13 títulos. Pra tu ver. Campeonato brasileiro são 9. Só tem que ver se isso aqui tá atualizado com o último, se eu não me engano são 10. E 3 Copas do Brasil e tem uma Copa dos Campeões aqui que eles colocaram juntos, tá? Mas vamos considerar a Copa do Brasil. O segundo time com o maior título, isso é tudo nacional, tá? Sim. O Corinthians com 7 campeonatos brasileiros e 3 Copa do Brasil. O Santos vem em terceiro, com 8 campeonatos brasileiros. Tá, agora posso 8, explicar? e uma Copa do Brasil. Posso explicar? Eu morei fora do Brasil. Todo mundo falava do Santos. Do Santos do Pelé. Porque do Pelé Sim. pra cá, o Santos caiu muito, gente. Não Mas adianta. não tem como ser melhor que o Santos do Pelé. Não, sim, mas não, caiu muito. assim, Cair qualquer time que perdeu o Pelé, aquela geração vai cair. Sim, mas tem vários times que perdeu. O Grêmio perdeu o Ronaldinho e seguiu. O Ronaldinho foi um jogadoraço. O Inter ficou perdeu o 15 anos Falcão sem e ganhar seguiu. nada. O Grêmio cresceu de volta agora, 3, 4 anos pra cá. O Santos. O Grêmio ficou 15 anos sem título. O Santos é um grande time do Campeonato Brasileiro, claro. Top do Brasil. 5. Mas não tá entre os 5. Como não, cara? Não, eu não posso tirar um Grêmio, um Inter. Mas não vai Corinthians, tirar. Palmeiras. Não. O Cruzeiro, Tem Flamengo. 4 vagas aqui, ó. Tu pode botar. Tu acha que o Santos é maior que o Flamengo? Eu acho. Eu acho que não. Futebolisticamente, pegar o futebol, os títulos que ganhou. Pô, o time tricampeão da Quantos Libertadores. campeonatos ganhou o Flamengo no Brasil aí? O Flamengo tem 5 campeonatos brasileiros De 71 pra cá. e 3 Copas do Brasil. Enquanto o Santos tem 8 campeonatos brasileiros, como é que tu vai botar o Santos abaixo do Flamengo? Eu acho que o Flamengo é maior clube que o Santos. O Santos, no título, até pode ter um pouco mais. Em história também? Pelo Pelé. E o Flamengo E o teve Neymar? Zico, o Flamengo Tu teve tem a Zico. história do Neymar também? Mas o Flamengo teve o Zico. Tá, beleza, o E Zico, o mano. Zico tá entre os maiores jogadores do Brasil. O Pelé, por aquela história do Pelé. Mas o Zico foi o Zico também, né? E outro, o Santos tem uma história de revelação de jogadores jovens, tá? A geração do Diego, do Robinho, Não, mas eu não tiro isso. a geração do Neymar, Eu não tiro essa que vem validade junto do com o Santos. Ganso, que infelizmente não estourou a história do Pelé. Como é que tu não vai botar esse time? Eu acho que Corinthians, Palmeiras e São Paulo são maiores que o Santos. Pra mim, esses três. Não me interessa os títulos. Eu falo em clube. Eles são maiores que o Santos. O Santos até pode estar ali em quarto lugar no Rio de Janeiro. O Corinthians estoura de 2000. Só aí tu tem 3. Não são maiores, tu tá louco? Só aí tu tem 3. Como é que tu vai me botar? Tu vai tirar o... Tu acha que o Santos é maior que o Palmeiras? Eu não tô dizendo que é maior, eu acho que é bem discutível, quase o mesmo tamanho. Não, mas não, por isso mesmo. Hoje em dia, pelo que é hoje, tá bem. Esse ano o Santos tá bem. O Santos tá entre os 8 maiores clubes do Brasil, com certeza absoluta que tá. Agora, entre os 5, não. Pra minha opinião, não. Pra minha opinião. Agora, entre os 8, claro, aí tu bota. Tá, mas entre os 8 aí tu também tá muito... É por isso que eu digo. Tu tem que abrir o leque mais, porque tem... Tu vai por história, só por história. O Santos do Pelé foi o maior time do mundo, até disseram várias vezes. Um dos maiores times do mundo. Aquela história do Santos, tu bota o Santos não no 5, tu bota o melhor time do Brasil. É o melhor clube do Brasil. O que fez para o Brasil, o Santos foi o maior. Agora, se tu me dizer atualmente se o Santos entra entre os 5, eu acho que não. Santos, em quesito de títulos internacionais, ele é o segundo maior time do Brasil. Ele tem 8 títulos internacionais. 2 Copas Intercontinental, uma Recopa Intercontinental, 3 Libertadores, uma Copa Comebol e uma Recopa Sul-Americana. Fica atrás do São Paulo, que tem 12 títulos. Um Mundial de Clube FIFA, 2 Copas Internacional, que é a mesma coisa, né? E 3 Libertadores. Uma Copa Sul-Americana, uma Supercopa Libertadores, 2 uma Mundial. Copa Comebol. 2 ou 3 Mundial, São Paulo? São Paulo é tri Libertadores e tri Mundial. O Santos é 2 Mundial, bi. 3 Libertadores. Sim. Então só nisso ele é maior que o Grêmio em títulos. Por ter 2 Mundiais e 3 Libertadores. Sim. 2 Mundiais e 3 Libertadores.
Depois tem o Inter, que tem 1 e 2, um Mundial E e 2 Libertadores. Cruzeiro, 2 Libertadores, nenhum Mundial. O Grêmio, 3 Libertadores, 1 Mundial. Atlético Mineiro, 1 Libertadores. Corinthians, 2 Mundial, o único que é o contrário. O Grêmio, 2 tem Mundial. duas, o Grêmio tem 2 Recopa. Tá, mas vamos colocar Libertadores e Mundial. Vamos tirar a Recopa. Corinthians, 2 Mundiais, 1 Libertadores. Mas o que eu quero dizer Flamengo, 1 Intercontinental e 1 Copa Libertadores, tá? Sim, o Flamengo do Zico. Exatamente. E Vasco, bom, aí ele começa. Então aqui a gente tem aqui, ó. Não, mas tu vê, ó, vamos falar de grandeza, né? Tem vários clubes que chegam O na Palmeiras tem 1 Libertadores. Sim, o Palmeiras tem uma só. Só. Mas eu não posso tirar o Palmeiras porque ganhou uma Libertadores só com o maior, tá entre os 5 maiores clubes do Brasil. Mas internacionalmente ele não entra nem entre os 8. Não, e aí se tu botar título de Libertadores, não entra. Isso aí com certeza. Mas como um grande clube do Brasil, o Palmeiras. Não tô dizendo que não é grande, mas eu tô dizendo só que ele ele é na frente do Santos, ele é atrás do Santos. O Santos tem Como título, sim, com certeza. O Santos tem 2 Mundial, Não. 3 Libertadores. Não vou discutir isso aí porque eu sei que O Santos tem 8 campeonatos brasileiros. Como é que esse time não tá entre os top 5? Não, mas é isso que eu tô te dizendo. Se tu botar o Santos comparar com o título com o Palmeiras, ele realmente tem mais que o Palmeiras. Agora, hoje, atualmente... Mas não é pra mim, hoje. Não é. Se botar historicamente só em título, o Santos é maior Mas que o não é isso, é Palmeiras. em tudo. Tu pode. História, hoje em dia também, que o Santos não tá numa pindaíba que não ganha títulos há 20 não, anos. não tá. Tá há pouco tempo ser campeão da Liga 2010, com o Neymar, campeão brasileiro, campeão. Mas eu não boto entre os 5 eles. Tá louco, né? Não adianta. Pode botar 6 se tu quiser, o 6º lugar, mas o 5 não, porque eu não posso tirar os outros, o valor dos outros. Eu vou botar o Santos no 5º. Quem é que tu tira? Pode tirar o Palmeiras? E tem outros, tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro. Não, tu só precisa tirar um. Atlético Mineiro é menor que o Santos, tá louco? Não posso tirar daí. Aqui, ó, indiscutível. São Paulo é indiscutível. 3 Libertadores, 3 Mundiais, enfim. O Santos tem, pelo amor de Deus, 2 Mundiais e 3 Libertadores, tá? Depois o Grêmio, 3 Libertadores, 1 Mundial. E aí esse daí tu já entra com o top 3. São os 3 times internacionais maiores. Tu vale por título, sim. Exatamente. Aí depois tu vai ter que começar a colocar aqui o resto. E aí o Santos já tá aí. Não, mas se tu botar por título, claro, ele vai botar o Santos, o Grêmio e o São Paulo, os 3. Pra mim não ganhou ninguém mais Libertadores que esses 3. Se tu botar só Libertadores. Agora tu botar histórico geral, como é que se diz? Aquela escada desde o nascimento do Santos, nascimento do Palmeiras, nascimento do Flamengo, do Grêmio, do Inter, de todos esses aí. Hoje, o Santos, que demorou muitos anos para se recuperar do Pelé, porque o Santos teve muitos anos sem ganhar. Internacionalmente o Santos desapareceu, porque no clube não ganhava de ninguém. O Palmeiras que é pra segunda divisão, 2 vezes. Tá, não, mas estou te explicando que eu estou falando internacionalmente, não tô falando. O Grêmio também caiu. Então... Mas assim, ó, internacionalmente o Santos não ganhava de ninguém. O Santos era fichinha, todo mundo me perguntava quando eu morava lá fora, o que tá vendo com o Santos? Por que o Santos não ganhou mais nada? Tá, tu perdeu o maior jogador do mundo, tudo bem, mas só isso, nunca mais ganhar nada, não era o único. Qual é o título mais importante que um time brasileiro pode ganhar? Mundial. Qual é o segundo título mais Libertadores importante? e a Recopa. Recopa não, e brasileiro. São os 3 títulos mais importantes. É o brasileiro, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em escada. Então, o Mundial. Como é que tu não vai botar o Santos se ele é 2 Mundial, Por título, sim, já te falei. 3 Libertadores e 8 brasileiros? Por título, ele tá entre os 3 melhores. O problema é que tu me fala que é o maior clube, aí eu já não boto o Santos. Mas eu não tô falando que é o maior. Não, nem entre os 5 eu não boto eles. Tá louco. Não boto. Ah, tu pode botar, mas eu não boto. Não tô obrigado a botar. Não tô dizendo que tô obrigado a botar. Só acho uma loucura tu não botar o Santos. Mas a gente destacando Que é isso, é o tu mandando pro meu telefone. Tu não bota uma notificação normal. Não, porque assim eu sei que é tu. Quanto tempo Agora você tá espera. tocando isso? Deu? Tua lista vai fechar. São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Sim. A minha vai fechar em São Paulo, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Internacional. E eu já digo, eu não boto o Inter pelo lápis dos 40 anos, porque se o Inter tivesse ganhado 2 títulos nesses 40 anos, ou 1, já estaria entre pra mim entre os 5 também. Então fechou. Queremos saber de vocês, a opinião de vocês, quem são os 5 maiores times do Brasil. Ah, interessante. É pra dar discussão mesmo. Porque é muito parelho tudo. É muito parelho. E coloca a opinião, tu é retardado de não colocar o Santos no top 5? Eu duvido de ser. Eu sou retardado. Sim, tu que é. Claro, legal. Todo mundo vai colocar o Santos no top 5. Então, coloca a tua opinião aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na nossa próxima polêmica. Abraço, galera, e fumos! Até logo. Tu tá louco não botar o Santos? Não boto. Parece arreganho. Não é reganho, não boto, porque eu
Santos tem esse lapso de que não existe. É que tu não teve fora Ah. do Santos na época.